No vídeo de hoje você vai conhecer a caminhada da Argélia nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2026. E os argelinos vão para sua quinta Copa do Mundo, estiveram presentes aí na edição de 1982, estiveram presentes na edição de 1986, também em 2010 e aqui no Brasil em 2014. E nesse atual ciclo, após fim da Copa de 2022 até agora, 2026, eles foram muito mal na Copa Africana de Nações de 2024, ficando em último lugar no grupo D, que tinha Angola, Burkina Faso e Mauritânia, e foram eliminados nas quartas de final da CAN 2026 no Marrocos para a Nigéria. E segundo o sorteio dos grupos das eliminatórias africanas, a Argélia foi parar no grupo G como cabeça de chave e teve como adversário as seleções de Uganda, Moçambique, Guiné, Botsuana e Somália. O técnico desse ciclo foi o Djamel Belmadi. Ele contou com alguns jogadores talentosos, alguns conhecidos, como o Fares Chaib, do Eintracht Frankfurt da Alemanha, o Amine Gouiri, do Olympique de Marseille, o Ait Nouri, do Manchester City, Mohamed Amoura, do Wolfsburg, da Alemanha, o Rami Bensebaini, do Borussia Dortmund, também da Alemanha, o Islam Slimani, do Cluj, da Romênia, que também jogou aqui no Curitiba, do Brasil, né? E o mais conhecido de todos, o Riyad Mahrez, ex-Manchester City, que joga atualmente no Al Ahly da Arábia Saudita, entre outros bons jogadores nesse elenco aí. O pontapé inicial das eliminatórias africanas foi em novembro de 2023, faz muito tempo, e a Argélia estreou muito bem, vencendo a Somália, um adversário difícil ali no grupo, em casa, na cidade de Barak, por 3-1, com o gol do Bagdabo Nedja, do Al Shamal, do Catar, e do Slimani, do Cluj, né? O outro gol foi um gol contra. E a seleção também venceu outro jogo dessa data FIFA fora de casa, venceu Moçambique em Maputo por 2-0, outra excelente vitória, com gols do Fares Chaib e também do Rami Zerhouk, do Twente lá da Holanda. Só que aí, após o fracasso da CAN 2024, o Djamel Belmadi, ele caiu, né? E quem assumiu foi o suíço Vladimir Petkovic. E ele estreou com uma derrota surpreendente e inesperada para a Guiné em casa, isso na data FIFA de junho de 2024, hein? Um jogo com bastante intensidade, de chances criadas de um lado, do outro. Só no segundo tempo o gol saiu, primeiro, né? Do Sila para a Guiné, marcando 1-0. Só que 2 minutinhos depois, a Argélia conseguiu empatar com gol contra aí. O Said Berama, jogador do Neon da Arábia Saudita, tocou por cobertura, a bola tocou no travessão e aí bateu no zagueiro de Guiné e foi para dentro do gol. Só que aí o Camara marcou o 2-1, que deu a vitória à Guiné, uma derrota surpreendente aí para a Argélia. Não estava nos planos dos argelinos uma derrota em casa, depois de 2 vitórias importantes, né? E aí o outro jogo dessa data FIFA foi com vitória fora de casa em cima de Uganda, de virada, com gols do Hussein Aouar, do Al Ittihad, e o outro foi do Said Berama. As eliminatórias pararam e a seleção só voltou a jogar essa competição em março de 2025, no ano passado. E já nessa data FIFA foram 2 vitórias importantíssimas que encaminhou bem a classificação da Argélia. Primeiro um 3-1 em Botsuana, fora de casa, com um gol do Amine Gouiri e 2 do Mohamed Amoura, do Wolfsburg, e depois uma goleada em Tizi Ouzou, em cima do Moçambique. Confira comigo os gols. Aos 8 minutos, Mohamed Amoura, ele roubou a bola do defensor, tabelou com o companheiro e finalizou bonito, 1-0. Aos 24 minutos, o Mahrez cobrou o escanteio pela direita, a bola sobrou para um jogador argelino que acertou um chute forte e no rebote do goleiro, o zagueiro do Lille da França, Aissa Mandi, marcou 2-0. O terceiro foi do Mohamed Amoura, o segundo dele no jogo. O Aissa Mandi, o zagueiro, lançou, o Mahrez fez um domínio absurdo e deu um passe genial para o Amoura ampliar o placar, 3-0. Ainda no primeiro tempo, o Katamo diminuiu aí para o Moçambique e aí no segundo tempo vieram os 2 gols. Primeiro com Jawan Radjan, do Young Boys, de cabeça após o cruzamento do Amoura pela esquerda. E o quinto gol que fechou o placar foi o terceiro do Amoura, marcando um hat-trick final. Argélia 5, Moçambique 1. E antes de eu contar a história dos últimos jogos aí da Argélia, aqueles que deram a classificação da seleção para a Copa do Mundo, me deixa aquele like esperto, tá? Também, se não conhece o meu canal aqui, se inscreva no Planeta Futebol Clube, ativa o sino das notificações e eu também te convido a conhecer o blog do PFC. Eu tô aqui na tela ao vivo e a cores, quem sabe faz ao vivo, para mostrar as últimas matérias na data da gravação desse vídeo aqui, dia 13 de abril, tá? Então tá aqui, a última matéria que eu fiz foi sobre a Itália fora da Copa do Mundo. Itália vence a Irlanda do Norte na repescagem, Turquia vence a Romênia, Iraque, enfim. Matéria sobre o futebol de seleções, aqui do lado tem as categorias, as playlists, né? Matéria sobre a Copa do Mundo de 1994, 98, 2002, 2014, 26, né? E a minha intenção é usar esse blog aqui
para atualizar notícia dos jogos da Copa do Mundo de 2026, aqueles que eu estiver disponível para acompanhar e trabalhar, né? Então me ajuda aí, clica no link que tá aqui em cima, conhece o meu blog, tá? Clica também no link que eu vou deixar ou na descrição do vídeo e também, se eu me lembrar, fixado nos comentários, ou então você digita lá www.blogdopfc.com.br, beleza? Voltando aqui, em setembro de 2025, a Argélia enfrentou Botsuana em casa e venceu. Emplacou aí, após a derrota para a Guiné, 4 vitórias consecutivas que colocaram a seleção numa situação muito boa. Aos 33 minutos, mesmo baixinho, o Mohamed Amoura marcou mais um dele na campanha. Subiu mais alto que o zagueiro adversário, 1-0. O Copelang empatou aí para Botsuana, 1-1. E aí no segundo tempo entrou em ação o Bagdad Bounedjah. Ele que entrou no lugar do Mahrez foi o autor dos gols da vitória. O primeiro deles, segundo da Argélia, foi apenas escorando um cruzamento da direita e depois já lá para os acréscimos ele fechou o placar, Argélia 3, Botsuana 1. Mas aí o jogo que poderia dar classificação para os argelinos de maneira antecipada seria contra a Guiné, fora de casa. A Guiné venceu a Argélia jogando na Argélia. E esse jogo aqui, né, Uganda e Moçambique havia vencido suas partidas nessa data FIFA e havia encostado na Argélia. E ainda mais que essa partida terminou 0-0, então nada de classificação antecipada. Isso só viria em outubro de 2025. E os últimos 2 jogos da Argélia foram bem agitados, especialmente esse primeiro aqui. A penúltima partida da Argélia, aquela que poderia dar a classificação para os argelinos, seria contra a Somália, fora de casa, né? Em Oran. E olha só, Moçambique havia perdido para Guiné em casa, jogando em casa. Então isso já facilitou demais a situação da Argélia. Ainda mais que a Somália só havia somado 1 ponto em toda a competição e não mandava os seus jogos em casa, sempre mandava fora. Tanto que o estádio Milud Hadef fica na cidade de Oran, que fica na Argélia, e estava completamente lotado, óbvio, né? E aos 7 minutos, quem não decepcionou foi Mohamed Amoura após o cruzamento do Mahrez pela direita, ele apenas escorou para o fundo da rede. Aos 19 minutos, o próprio Mahrez estava faltando dele, após o cruzamento do Chaibi pela esquerda, ele dominou e bateu firme no ângulo, 2-0. E quem fechou o placar no segundo tempo foi o Mohamed Amoura, após uma jogada do Mahrez pela direita, que balançou o defensor e colocou a bola na cabeça do atacante que fechou o placar. Final, Somália 0, Argélia 3, Argélia classificada de maneira antecipada para a Copa do Mundo de 2026. E a despedida foi em casa ainda em outubro de 2025, uma vitória em cima da seleção de Uganda. E o autor dos 2 gols que deu essa vitória de virada da Argélia foi justamente do Mohamed Amoura, os 2 de pênalti. Óbvio que com tanto gol assim, ele foi o artilheiro das eliminatórias africanas com 10 gols, um a mais que o Mohamed Salah do Egito, né? E 2 a mais aí que o Boanga e o Doumbia, né? Agora a Argélia tem que se focar no grupo J da Copa do Mundo e estreia contra a Argentina, os atuais campeões do mundo. Se serve como aprendizado, a Arábia Saudita derrotou a Argentina na estreia da última Copa do Mundo de 2022. Depois a Argélia enfrenta a Jordânia num jogo aí bem atípico, né? Não é um jogo muito comum, torneios grandes, mas vão se enfrentar. E encerra contra a Áustria no dia 27 de junho, tentando encarar o rival que prejudicou a Argélia na Copa do Mundo de 1982. Qualquer dia eu conto essa história aqui. Sobre a campanha argelina nas eliminatórias africanas, a seleção fechou com 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Ficou bem à frente aí de Uganda e Moçambique, que fizeram 18 pontos, né? Além do mais, a seleção fez 24 gols, tomou 8 gols, né? Então é um sinal de alerta para a seleção argelina na Copa do Mundo e um sinal positivo para os adversários da Argélia, né? Fechou com um saldo de 16 gols. Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até a próxima.